Opa, legal, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês. Dia agitado ontem no Independente, hein? Pedido de renúncia do presidente André Massaro. Desta forma, a diretoria do Independente pediu para que o Betinho assumisse a presidência, né? O Betinho do Sindicato dos Papeleiros estava em São Paulo, ficou sabendo da notícia. Ele tem o carinho de todos do Independente, o próprio Álvaro Gaia, que é o CEO do Galo, né, disse o seguinte: olha, eu só vou permanecer no Pradão se o Betinho for o presidente. Então ele vai ter uma reunião nos próximos dias para acertar as diretrizes, né? Ontem deu uma entrevista para mim na Rádio Mix, no Pimba, nos Esportes, e eu senti do Betinho uma vontade muito grande de ser o presidente do Independente. O André Massaro alegou problemas pessoais, alegou que está com a saúde debilitada, principalmente com pressão alta, diz que vai cuidar mais da empresa, do filho, pode até viajar para fora do país. Então o Independente pode ter como presidente o Betinho do Sindicato dos Papeleiros. O campeonato da Segundona começa apenas no mês de agosto. Ontem teve convocação do técnico Tite para a Copa América. O Brasil estreia domingo contra a Venezuela às 18 horas e o Tite só fez uma mudança em relação aos convocados dos últimos 2 jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil ganhou do Equador no Beira-Rio 2-0 e do Paraguai em Assunção pelo mesmo placar. Sai Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, e entra o Thiago Silva, campeão da Champions League com o Chelsea, recuperado de lesão. Então a única troca do Tite em relação às eliminatórias para a Copa América que começa no próximo domingo. Vamos falar da Copa do Brasil. Meu Deus do céu, Palmeiras ontem no Allianz Parque, o Verdão foi eliminado pelo CRB. Perdeu no tempo normal 1-0 o gol do Evandro e nos pênaltis o Verdão perdeu por 4-3. O Marcos Rocha cobrou o último pênalti defendido pelo goleiro Diogo Silva, ex-Vasco da Gama. No primeiro jogo, o Verdão venceu por 1-0 no Rei Pelé, gol do William Bigode. Então o CRB classificado para as oitavas de final da competição. E o Lucas Lima, hein? Que mala, hein, Lucas Lima? Cobrou pênalti mal e o goleiro acabou defendendo. Não sei não se não vai sobrar para o Abel Ferreira, né? Há muito tempo ele vem pedindo reforços e a diretoria não atende o português. O Corinthians também está fora da Copa do Brasil, empatou ontem no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, 0-0. Primeiro jogo perdeu pelo placar de 2-0. E o lateral Igor Cariús do Atlético deu um grande susto em todos nós, um choque de cabeça com o Luan. A partida ficou paralisada por 5 minutos e ele foi levado ao hospital neurológico de Goiânia, mas está fora de perigo o Igor Cariús. Tivemos à tarde ontem pela Copa do Brasil, meu Vascão passando um sufoco, hein? 1-1 com o Boa Vista, conseguiu empate no segundo tempo com o Germancano. No jogo de ida, o Vascão venceu por 1-0. Então o Cruz de Malta classificado para as oitavas de final e com mais 2.700.000 reais nos bolsos. À tarde também, que zebra, Chapecoense, time de Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu de 3-0 para o ABC. Exatamente, havia vencido o jogo de ida na Arena Condá por 3-1 e ontem com os 3-0 do ABC, a Chape eliminada da competição e o time de Natal avança na Copa do Brasil. Outra zebra, o Cruzeiro deu adeus à competição. Cruzeiro que na Série B tem 2 jogos e 2 derrotas. Ontem o Cruzeiro foi eliminado pelo Juazeirense na Bahia. Perdeu no tempo normal por 1-0, mesmo resultado do jogo de ida em que havia vencido o time baiano. Aí nos pênaltis, 3-2 para o time baiano, o Cruzeiro eliminado, e logo após a partida o técnico Felipe Conceição foi demitido pela diretoria. Tivemos ontem também a classificação do Bahia, venceu 1-0 Vila Nova de Goiás em casa. O gol foi do Gilberto sem querer, né? O goleiro foi chutar à frente, a bola pegou no Gilberto, entrou. 1-0 para o Bahia, mesmo resultado do jogo de ida, só que na ida o gol foi do Rodriguinho. À noite, Criciúma e América Mineiro fizeram um jogaço, hein? 2-2 no tempo normal e nos pênaltis deu Criciúma. Não tá bem o Lisca doido, hein? Perdeu os 2 primeiros jogos no Brasileirão e agora eliminado na Copa do Brasil. E o Red Bull Bragantino, que venceu o Fluminense de virada por 2-1, com 2 gols de Ian Hurtado. Nenê de falta abriu o placar para o Fluminense, mas como o jogo de ida, o tricolor das Laranjeiras venceu por 2-0, o time carioca avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje tem alguns jogos, tem o Atlético Mineiro contra o Remo, primeiro jogo 2-0 para o Galo Mineiro, tem Fortaleza e Ceará
primeiro jogo empate por 1-1. Tem Coritiba e Flamengo, é o jogo de ida, tá? Porque os jogadores do Flamengo estavam na seleção brasileira. Tem Brasiliense e Grêmio no Distrito Federal, primeiro jogo 2-0 para o Grêmio. E tem Inter e Vitória no Beira-Rio. O Colorado venceu o jogo de ida por 1-0, gol do Thiago Galhardo. Para fechar o nosso boletim, São Paulo está interessado no goleiro Ivan da Ponte Preta, tá? Fez uma consulta porque os times mexicanos estão de olho em Thiago Volpi, hein? Se porventura o Volpi for para o México, o Ivan da Ponte Preta pode ser contratado. Ele que vem de uma cirurgia no pulso. E ontem nós tivemos o jogo de ida da final da Série A3 do Campeonato Paulista, empate sem gols entre Primavera e Linense. Jogo de volta acontece no sábado, às 18 horas, em Lins. Os dois times que já subiram para a Série A2 vão substituir São Bernardo e Sertãozinho, que foram rebaixados. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.